Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje, como prometido, eu trouxe aqui a primeira resenha do projeto Murakamando. Se você não sabe, eu resolvi criar o projeto literário Murakamando para que a gente pudesse ler as obras do Haruki Murakami em ordem cronológica, todas as ficções que ele já escreveu. E lógico que para começar, eu realizei a leitura de Hear the Wind Sing, ou Ouça a Canção do Vento, e Pinball 1973. E vou falar para vocês o que eu achei, então vamos lá! Essas são as duas primeiras novelas do Murakami, e eu quero começar falando um pouquinho sobre o prefácio de Ouça a Canção do Vento, porque eu acho que foi o prefácio mais interessante que eu já li até hoje. Porque aqui a gente vai saber um pouquinho mais sobre por que o Haruki Murakami escreveu esse livro, o que fez ele se tornar um autor. E a gente vai saber que ali nos anos 70, ele estava passando por uma grande dificuldade. Ele e a esposa realizaram um sonho de comprar um bar que só tocasse jazz, que é uma coisa, né, que ele é apaixonado por música e ele é principalmente apaixonado por jazz. E lógico, para eles manterem esse lugar, eles tinham que trabalhar muito, eles tinham que gastar muito com aquele lugar, com aquele empreendimento, e para isso eles tinham que trabalhar o tempo inteiro. E quando ele tinha um tempo, o que ele fazia? Ouvia música e lia, porque ele era apaixonado por literatura. Só que um belo dia, ele estava em um jogo de beisebol e de repente ele tem a brilhante ideia de que ele vai escrever uma história. Ele não sabe como. Ele só sai dali, compra papel, tinta e começa a escrever. Só que demora para ele encontrar a maneira como ele quer contar a história. E ele vai acabar criando o que hoje a gente sabe que é um estilo já clássico do Murakami, que é escrever a história em inglês, porque assim ele poderia contar uma história com um vocabulário mais limitado, de forma mais simples, mas que ele pudesse dizer tudo o que ele queria. E só depois aí transcrever para sua língua original, que era o japonês. E agora sim que eu vou falar um pouquinho sobre Ouça a Canção do Vento, a história em si. Em Ouça a Canção do Vento, a gente vai ter um narrador sem nome, que na verdade ele vai aparecer em outras histórias do Murakami, as próximas que vêm depois disso, e ele vai relembrar sobre o verão de 1970. Ele vai pensar sobre as mulheres que ele amou, sobre as histórias da faculdade, ele vai lembrar sobre coisas que aconteceram e como a vida dele mudou desde então. Ele vai falar também quando ele era criança, que ele era extremamente tímido, ele não falava, ele teve que ir para uma terapia para poder começar a exprimir os seus sentimentos, e isso mostra muito do protagonista, né, do narrador, porque ele é um cara que ele não expressa tanto os seus sentimentos. Você vê que ele tem muita coisa guardada. Ele não fala muito, ele é geralmente monossilábico, mas ele pensa demais. Ele é muito introspectivo. Essa em si é uma novela de introspecção, porque a gente vai ter esse narrador relembrando, pensando nos momentos bons e ruins da sua vida e chegando à conclusão de como ele é hoje e de como tudo pelo que ele passou contribuiu para isso. Só que esta é uma novela extremamente realista. Quem conhece Haruki Murakami, quem já leu outros romances dele, sabe que ele costuma colocar aí um realismo mágico nas suas obras. E aqui não. Tudo que vai ter, na realidade, é algo muito real, muito focado no dia a dia e na história deste narrador, que também vai nos apresentar aí um outro personagem que, na verdade, vai ser aí muito famoso nas histórias do Murakami, que é o Rato. Ouça a Canção do Vento e Pinball 1973 é aí conhecido como um livro sendo o primeiro da trilogia do Rato, que é um personagem que o protagonista, ele tem aí uma amizade e que eles acabam sempre se encontrando no Jay's Bar, né, num bar que tem por ali, e eles conversam bastante. E o Rato, ele quer assim se tornar um escritor, ele sempre escreve, sempre manda, né, seus manuscritos pro nosso narrador, e ele também ama ouvir histórias, ele ama colecionar histórias, e isso vai ficar um pouco mais claro na próxima novela do Murakami. Mas aqui, no geral, gente, eu gostei, porque apesar desse personagem ele ser muito introspectivo, ele tem muita coisa guardada dentro dele. Conforme ele vai narrando a história, a gente percebe que ele é um cara meio entediado, que não liga muito pras coisas, mas é exatamente porque ele prefere deixar tudo aquilo dentro dele e não exprimir isso pro mundo. É
Esta foi a minha melhor experiência com o Murakami? Não foi, e eu entendo que não deveria ser, no sentido de que foi aí a primeira coisa que ele escreveu. Ele ainda estava tentando buscar a sua voz, e isso fica um pouco mais claro na sua segunda novela, que é Pinball, 1973. E aí, né, lógico, nessa segunda novela, a gente vai ter o mesmo narrador, alguns anos no futuro, aí em 1973, contando pra gente sobre uma época da sua vida em que muita coisa aconteceu. Ele e um amigo resolveram abrir aí um escritório para trabalhar com tradução, que é uma coisa que eles gostavam bastante, né, de traduzir do japonês para o inglês, do inglês para o japonês, e isso também mostra muito do próprio Murakami e de como ele escrevia suas novelas. E esse narrador, ele vive com duas irmãs gêmeas, que a gente não sabe de onde elas vieram, a gente não sabe exatamente o relacionamento deles, eles têm alguma coisa, você percebe que eles têm não tanto um companheirismo, mas algo sexual aqui e ali, mas que no geral, basicamente, ele ajuda essas duas moças a morarem na casa dele, a comprarem as coisas para que elas cozinhem e tudo mais, mas ele não se abre muito com elas. Você percebe que elas têm muito essa vontade de conhecer o protagonista e ele se afasta. O que, lógico, a gente já viu lá na primeira novela, que ele é realmente assim, que ele prefere guardar as coisas para ele. Só que existe também aí um grande conflito, porque essas duas irmãs, elas têm um problema com ele, que é o fato dele não saber distinguir uma da outra. E isso também é muito interessante, porque a gente vê que o personagem, ele não se importa. Ele tá vivendo a sua vida sem se importar com nada. Por exemplo, ele vive com essas duas moças, com quem ele tem um relacionamento aqui e ali, mas ele nem se importa em saber nada, ele trabalha meio que no automático, ele vai ali no bar vez ou outra e encontra o rato. E mais do que tudo aqui, a gente vai ter aí uma pequena obsessão que ele vai desenvolver neste ano em que ele está relembrando, né, 1973, que é de pinball, que é esse jogo, né, esse arcade que a gente conhece, e ele vai ficar completamente, assim, obcecado. E você percebe que isso é um subterfúgio para que ele possa fugir dele mesmo, das coisas que ele pensa, das coisas que ele sente, daquela vida, daquela rotina que tá ao redor dele, e ao mesmo tempo vai ser uma oportunidade para o Murakami falar um pouquinho sobre os nossos vícios e as nossas virtudes, sobre o tempo que a gente gasta com coisas que talvez não sejam importantes, mas também fala sobre a importância que a gente dá para aquilo que de alguma forma nos faça bem. Uma coisa interessante nessa novela é que a gente vai conhecer um pouco mais do rato, porque aqui os capítulos, vez ou outra, eles se alternam com uma visão ali do rato, onde a gente descobre um pouco mais da vida dele, da sua infância, das coisas que ele gosta, do que ele não gosta, das decisões que ele tá tomando, da mulher que ele vê e que ele está meio que apaixonado, mas que aí ele acaba não se apaixonando tanto assim conforme o tempo vai passando, vira algo tedioso. Então isso é uma coisa que conecta muito o rato com o nosso narrador, que os dois se entediam muito facilmente, mas eles não falam muito a esse respeito. E lógico, a gente tem aqui o rato também, colecionando histórias, ouvindo histórias, escrevendo histórias e tomando aí diversas decisões a respeito do seu futuro. Mais uma vez, a gente vai ter aí muitas coisas acontecendo no Jay's Bar, né? Onde vai ter esta máquina de pinball no início, que depois ela vai acabar sumindo e o protagonista vai aí passar por uma grande busca por esta máquina que ele não encontra mais, mas que o vício dele continua. Muito mais a respeito de ter um apego por aquilo do que ser realmente um vício, de ser algo pelo qual ele tá obcecado. Ele quer simplesmente se agarrar a algo que não existe mais. E isso vai relacionar muito com as coisas pelas quais ele passou. Porque, por exemplo, ele sempre lembra de uma namorada da faculdade que acabou tirando a própria vida. No primeiro livro, no Ouça a Canção do Vento, ele vai conhecer uma garota caída no banheiro do Jay's Bar, que ela não tem o dedo mindinho, e eles vão acabar fazendo uma certa amizade, e ele vai se apaixonar por ela, mas ela também, da maneira como ela entrou na vida dele, ela vai sair. A mesma coisa acontece aqui com essas irmãs gêmeas. E é muito interessante ver como tudo na vida desse narrador acaba sendo, de alguma forma, muito frágil, muito fugaz, que dura pouco tempo, que acontece por acontecer, que aparece e desaparece, e que ele não tem apego a nada. E é exatamente por isso que ele vai desenvolver um certo apego aqui a essa
máquina que, diferente dos seres humanos que entram e saem da sua vida, está ali, pronta para ele, naquele momento, que ele não precisa mostrar seus sentimentos, que ele não precisa conversar, que ele só precisa deixar a cabeça dele ir e ele pode ser livre da sua maneira. Como eu disse, essas duas novelas, que são as novelas iniciais do Murakami, ele mesmo fala que ele não gosta tanto delas, mas elas são como amigos que um dia passaram pela sua vida. Tiveram uma diferença exatamente porque ele começou com elas. Mas, pra falar a verdade, eu pessoalmente gosto mais do realismo mágico do Murakami. E como aqui é muito focada no realismo, a gente tem esse narrador que, vou contar um segredo pra vocês, apenas recentemente, lendo o segundo livro do projeto Murakamando, que é Caçando Carneiros, e é o segundo livro da trilogia do Rato, foi que eu descobri que este narrador, o narrador de Pinball 1973, era o mesmo narrador de Ouça a Canção do Vento. Eu não tinha percebido isso, e eu acho que é exatamente porque o próprio Murakami estava tentando encontrar a voz para esse narrador, estava tentando construir o arco dele, e isso é completamente compreensível. Por exemplo, quando a gente lê algum quadrinho ou mangá, a gente percebe que nos primeiros volumes, as artes, por exemplo, elas são muito assim, incertas. Às vezes elas seguem um padrão, às vezes elas não seguem, e só depois é que elas vão passar a ser algo aí constante. E é o mesmo que acontece com o nosso narrador aqui. E, gente, eu não gostei tanto da segunda novela como da primeira. Exatamente porque na segunda eu não me importei tanto com o narrador quanto na primeira. O que é interessante, porque eles são, a mesma pessoa. Eu gostei muito mais de ver as primeiras lembranças que ele tinha lá em Ouça a Canção do Vento do que em Pinball 1973. Mas, no geral, eu acabei dando 3 estrelas. Eu daria aí 3,5 estrelas pra Ouça a Canção do Vento e daria 2,5 pra Pinball, porque eu realmente não curti tanto. Eu achei Pinball uma história muito mais carregada, achei ela arrastada, achei que a primeira tinha coisas que me impactaram muito mais do que a segunda, sabe? Mas no geral, essa foi aí a primeira ficção do Haruki Murakami que eu li, marquei bastante coisa, eu achei bem interessante, como eu falei, principalmente a primeira novela, mas agora já estou em Caçando Carneiros e eu estou completamente fascinada, já vou adiantar isso pra vocês, que apesar de ser com o mesmo narrador, a gente tá vendo ele no presente. Enquanto aqui nessas novelas ele conta do passado, a gente tá vendo o presente dele e já tem aí realismo mágico, então eu estou adorando. E lógico, quando eu concluir, eu volto pra falar com vocês sobre Caçando Carneiros. E é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Como eu falei, eu quero trazer aqui pro canal mais resenhas e pretendo sim trazer todas as resenhas aí dos livros que nós leremos no projeto Murakamando. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, se quiser ler algum livro do Murakami comigo, por favor, não deixe de me contatar nas minhas redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui embaixo se você já leu esse livro ou se você já leu Haruki Murakami, o que você acha deste grande autor. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.